Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula aqui a gente vai começar a entender o processo de dimensionamento das tubulações de água fria, tá? De um projeto residencial e tudo mais. Como que é feito esse cálculo, né? O que acontece, né? Até agora nós calculamos, nós calculamos não, nós entendemos lá como que é o dimensionamento, quais são os elementos constituintes de um sistema hidráulico predial. A gente viu que a gente tem que lá as classificações, né, das nossas tubulações. A gente tem o barrilete, a gente tem as nossas colunas de distribuição, os ramais, subramais, né, lá nos pontos de utilização. A gente viu diversas coisas sobre isso, nós entendemos, né, o que era pressão, o que era perda de carga, alguns itens da norma que a norma fala para a gente. Mas e agora, né? Como é que a gente calcula? Como é que nós vamos fazer esse processo aqui, tá? Então, o objetivo aqui nosso é mostrar algumas coisas aqui da norma, mostrar o processo de cálculo e a gente aplicar num exemplo depois, um traçado de uma rede aqui determinando os diâmetros, né, das tubulações de forma a manter um dimensionamento econômico e também para atender às pressões mínimas requeridas aqui pela norma, tá? Então é isso que a gente vai buscar fazer, vamos ver o que vai dar tempo a gente ver nessa aula aqui. Então vamos lá, né? Aqui eu estou com a norma aberta aqui, instalações de água fria. Algumas coisas da norma que a gente já viu, tá? Não vai ter como ficar lendo a norma toda aqui, porque demoraria muito tempo. Mas eu recomendo que vocês peguem aí e deem uma leitura, né? Ó, aqui tem as classificações que são aquelas coisas que a gente já viu, né? O que é um ramal predial e tudo mais, tubulação, enfim. Então eu recomendo depois vocês deem uma lidinha nesse material aqui, tá? É muito importante ler a norma, perceba que ela é longa, né? Então é importante a gente ler para tirar algumas dúvidas e tudo mais, né? As pressões mínimas e máximas, que foi aquilo que a gente já falou quando a gente estava falando lá sobre perda de carga, né? E tudo mais. Aqui, ó, tem uma tabela, tá? Tabela 1, ó, vazão nos pontos de utilização em função dos aparelhos sanitários, tá? Vamos ver que a norma fala disso aqui, ó. Ela estabelece as vazões que a gente tem que ter, tá? Em cada ponto de utilização, tá? Então, ó, se for uma bacia sanitária, né, com caixa de descarga, uma vazão de 0,15 litros por segundo, né, a quantidade de água que vai sair. Se for com válvula de descarga, né, que é aquela situação que a gente viu, que a gente busca sempre evitar, para evitar o golpe de arite e tudo mais, a gente falou que a gente ia ter que ter uma tubulação maior naqueles casos, lembram lá? Aqui, ó, a vazão tem que ser muito grande, né? A vazão tem que ser bem maior. Por isso a preferência por caixa de descarga aqui, a caixinha acoplada, tá? Banheira, né, bebedouro e tal. Então a gente tem as vazões aqui de todos esses nossos elementos, as vazões de projeto que a gente precisa ter lá para o bom funcionamento, né, para o bom funcionamento lá do nosso equipamento, tá? A vazão de água que tem que chegar lá, beleza? E aí alguns pontos importantes que a gente queria ver nessa norma aqui é o seguinte, deixa eu tentar achar por aqui. Aqui tem diversas coisas, ela fala sobre a potabilidade da água, a questão da água ser potável, dependendo do ponto de utilização e tudo mais, tá? Mas a gente não vai ficar lendo isso aqui agora não, tá? O que eu queria mostrar era aqui, ó, a questão da velocidade, as velocidades máximas e mínimas, né? A nossa água lá dentro da tubulação, ela percorre com uma certa velocidade. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para achar mais fácil. Vamos lá. Aqui na parte aqui, ó, aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Já tá aqui na parte de dimensionamento. Aqui, ó. A gente já tá aqui na parte de dimensionamento das tubulações, tá? Para dimensionar as tubulações, a norma traz aqui o anexo A, ela traz todos os procedimentos de cálculo que a gente tem que fazer para poder determinar os diâmetros, tá? E como que é feito esses diâmetros? Tem aqui, ó, vocês vão ver que tem umas tabelas aqui, algumas coisas de peso, tá? E se vocês forem descendo aqui, tem uma série de fórmulas e tudo mais, a gente vai ver com calma o que é cada uma dessas coisas aqui. E no final ela traz uma tabela, uma planilha que a gente pode adequar ela no Excel, tá? E aqui o roteiro para dimensionamento, tá? Então vou passar esse roteiro aqui e agora a gente volta vendo os nossos itens lá, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é preparar o esquema isométrico da rede e numerar sequencialmente cada nó ou ponto de utilização desde o reservatório ou desde a entrada do cavalete, tá? No nosso caso, a tubulação que vai para o reservatório, né, da rua para o reservatório, que é o alimentador predial,
A gente vai ver ela depois, tá? Porque o cálculo dela é bem tranquilo, normalmente dá uma tubulação com um diâmetro mínimo, tá? A gente vai partir a partir do reservatório para os nossos pontos de utilização. Então, o primeiro passo é preparar um esquema isométrico da rede e enumerar os pontos. Como assim, professor? Que isométrico é esse? É aquilo, né? É isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar aqui. Um esquema isométrico nesse formato aqui, ó. É claro que não vai ser bonitinho assim, né? Normalmente são só linhas, tá? Esse esquema isométrico, aquilo que a gente já vinha mostrando nas aulas, né? Então eu vou ter aqui o nosso reservatório, tubulação que sai da barrilete, né? É claro que numa edificação, né, maior, vai pontos para cozinha, para outras regiões, né? Mas é isso daqui, ó. Eu pensei aqui, essa parte aqui, né, que atende aqui um banheiro e aparentemente aqui uma pia e tudo mais, né? Tá um pouco embaçada a imagem, a qualidade não ficou tão boa. Até tem outra imagem dessa melhor, mas é só para a gente entender, né? A gente sai enumerando os trechos aqui, ó. A, D, E, F, G aqui, tá? E aqui tá até um pouco errado, né? Porque a gente vai ver como que a gente enumera isso de direitinho na hora de fazer o exemplo, na hora que a gente vai montando a planilha para fazer o exemplo. Mas normalmente a gente muda, a gente estabelece então esses trechos onde a gente tem mudança de direção ou divisão do fluxo de água, tá? Agora mais para frente a gente entra um pouco de mais calma nisso, beleza? Mas então é o seguinte, a gente pega a planta, né, o nosso projeto e cria uma perspectiva isométrica, né? Aqui é outro projeto, tá? Não é nada a ver com esse daqui, mas a gente cria uma perspectiva isométrica a partir disso. Por quê? Porque a gente vai precisar dessas dimensões aqui, ó, quanto que desceu, quanto que andou horizontalmente, tá? Tudo isso são valores que vão ser importantes para o nosso dimensionamento. Mas o isométrico, né, de um banheiro, por exemplo, ele vai ser um negócio, né, bem simples, né? Isométrico banheiro aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui. Vai ser só mesmo umas linhas, né? Dependendo do software que a gente utilizar, né? Se for no AutoCAD, vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Vou colocar aqui água fria só. É aquelas imagens que a gente já vem mostrando, né? Mas, ó, aqui tá ruim pra ver, né? Deixa eu ver se eu acho mais simples aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. É daquele livro, né? Mas, enfim, é essa tubulação que desce aqui. E depois a gente vai enumerar os trechos, tá? Mas, enfim, não vamos entrar nisso agora, não. Aí vamos dar sequência aqui na planilha de cálculo. Introduzir a identificação de cada trecho. Determinar a soma dos pesos relativos de cada trecho, usando a tabela 1. Agora a gente vai voltar e ver o que é cada coisa dessa, tá? Calcular para cada trecho a vazão estimada. Depois, partindo da origem de montante da rede, selecionar o diâmetro interno da tubulação. Considerando que a velocidade da água não deve ser superior a 3 metros por segundo. Isso aqui é uma limitação da norma, tá? A norma fala pra gente que a velocidade em qualquer ponto da rede não pode ser superior a 3 metros por segundo. Ok? Determinar a diferença de cotas, determinar a pressão. Então a norma traz toda essa tabela aqui, ó, com base nessa planilha para a gente ir preenchendo e executando esses cálculos, tá? E é com base nela que a gente vai basear para fazer o nosso exemplo depois, para a gente conseguir entender isso direitinho. Vamos começar entendendo aqui o que é essa soma desses pesos aqui relativos, tá? Na tabela A1. Então vamos voltar aqui nessa tabela, né? Já de início aqui, ó, anexo A, vamos começar aqui, ó. O que a gente faz, né? A gente trabalha, né? Porque qual que é a chance de todos os equipamentos de uma casa, de um prédio, de vista, estar ligados tudo ao mesmo tempo, né? Pode acontecer? Pode, mas a chance de isso ocorrer ela é menor. Então, olha só. O que a norma nos fala? Hoje a aula eu vou mostrar tudo na norma, tá? Que vocês têm que aprender a ler norma também, que é importante, tá? Opa! Oxi, voltou aqui. Deixa eu voltar aqui pra cima, meu Deus. Aqui. Então, ó, por razões de economia, é usual estabelecer como provável uma demanda simultânea de água menor do que a máxima possível, tá? Imagina que eu tenho uma casa com 3 banheiros, uma pia, uma lavanderia, e a probabilidade de tudo funcionar ao mesmo tempo, ela é mínima, né? Vai funcionar, uma hora tá funcionando só o banheiro e a lavanderia, outra hora 2 banheiros e mais nada, tá? Então essa demanda simultânea pode ser estimada tanto pela aplicação da teoria da probabilidade, como a partir de experiência acumulada na observação de instalações similares. O método de pesos relativos usado neste anexo se enquadra no segundo caso, tá? Com base na experiência, do empirismo mesmo, o pessoal
foi conseguindo extrair esses valores. E aí vem aqui, ó, unidades de carga, pesos relativos. Os pesos relativos são estabelecidos empiricamente em função da vazão de projeto, vê a tabela 1. Aquela vazão de projeto que eu mostrei anteriormente, é em função dela que esses pesos são estabelecidos. A quantidade de cada tipo de peças de utilização alimentada pela tubulação, que está sendo dimensionada, é multiplicada pelos correspondentes pesos relativos e a soma dos valores obtidos nas multiplicações de todos os tipos de peças utilizadas constitui o somatório total dos pesos, tá? Basicamente, é o seguinte, tá? A gente vem aqui nessa tabela, né? E tem aqui os diversos itens, né? As diversas peças sanitárias que a gente pode ter, né? Bacia sanitária, banheiro, bebedouro, chuveiro e tudo mais. E aí a gente tem aqui, né? Por exemplo, bacia sanitária, caixa de descarga ou válvula de descarga, né? Se a gente estiver usando caixa de descarga, caixinha acoplada ou aquela caixa embutida na parede, né? A gente tinha a vazão de projeto, que é daquela primeira tabela que eu mostrei para vocês, e o peso relativo dela. Então, o peso relativo, 0,3, é como se fosse ali um 30%. É um valor que a gente vai pegar aqui, tá? Agora, olha só, por isso que eu falo para a gente usar sempre, buscar, na maioria das vezes, usar a bacia sanitária aqui com caixa, né? Descarga. Porque, olha só, com válvula de descarga, olha o peso, 32. Vocês vão ver que isso daqui vai dar, no final lá, uma diferença considerável no diâmetro da tubulação, tá? E aí vem os diversos elementos aqui, então, dependendo do que a gente precisar, a gente vem e olha o peso aqui, tá? Ok, esse é o peso que a gente vai olhar, que a norma nos fala. E aí logo aqui em cima vem aqui, ó, usando a equação apresentada a seguir, esse somatório é convertido na demanda simultânea total do grupo de peças de utilização considerado, no caso do nosso ambiente considerado, tá? Que é expressa como uma estimativa da vazão a ser usada no dimensionamento da tubulação. Esse método é válido para instalações destinadas ao uso normal da água e dotadas de aparelhos sanitários e peças de utilização usuais. Não se aplica quando é o uso intensivo, como é o caso de cinema, escola, quartéis ou outros métodos. Aí o processo de dimensionamento já é outro, tá? Mas é o seguinte, fala que é o seguinte aqui, ó, a vazão de projeto naquele trecho, tá? Naquele ambiente, vai ser 0,3 vezes a raiz do somatório dos pesos. Então, V é a vazão estimada na seção considerada em litros por segundo. E o somatório dos pesos é, ó, isso aqui, né, é a soma dos pesos relativos de todas as peças de utilização alimentadas pela tubulação considerada, tá? Então vamos só fazer dar uma analisada aqui, ó. Né, vamos pensar que eu tenho aqui na verdade aqui não, vou pegar o banheiro aqui, ó. Né? A minha tubulação que sai da caixa d'água, ela vai alimentar só esse banheiro aqui, pensando nesse banheiro, né? Pensando nesse banheiro aqui, né? Qual que vai ser o peso que a gente tem? A gente tem aqui, então, um chuveiro, né? Então, eu tenho um chuveiro, um CH. A gente tem uma bacia sanitária, né? Uma bacia sanitária. A gente tem um lavatório, uma pia, um lavatório. E aqui não está descrito, mas a gente pode ter aqui, ó, né? Aqui a gente pode ter uma ducha higiênica, né? Então, vamos pensar aqui uma ducha, né? Descer a ducha higiênica aqui, tá? Então vamos lá, se eu tenho só isso, qual que seria o peso aqui, né? Se a gente pensar no nosso chuveiro, olha, a gente sempre busca a tabela, né? Então olha só, pensando aqui no chuveiro, né? Ó, qual que é o peso aqui, cadê? Do chuveiro, chuveiro elétrico. Esse meu PDF tá. Chuveiro elétrico aqui, ó. Vamos abrir tudo aqui. Chuveiro ou ducha. Com misturador? Não, eu quero chuveiro elétrico normal, com registro de pressão. Peso relativo, 0,1, tá? Então, 0,1 do chuveiro. Depois a gente tem o lavatório. Torneira ou misturador, 0,3. Então, chuveiro 0,1, lavatório 0,3, tá? Então, chuveiro aqui, 0,1. O lavatório, 0,3, tá? Aí vem, o que mais que a gente tem lá? Bacia sanitária, né? Ó, bacia sanitária com caixa de descarga, 0,3 também. Volta lá. Então, bacia sanitária, pezinho 0,3. E a ducha higiênica, vamos ver se existe ela aqui, tabelada, classificada dentro da norma. Vamos lá, chuveiro, lavatório, pia, torneira de jardim. Ó, não tem ducha higiênica aqui.
mas a gente pode considerar ela, né, como sendo aqui, por exemplo, uma outra bacia sanitária, ou a mesma consideração de um lavatório, né, já que vai ter que ter uma pressãozinha ali, né, pode considerar, então, como sendo, então, um lavatório, né, então 0,3 o peso, a favor da segurança aí, 0,3. E aí, quando eu calculo o somatório disso daqui, né, vai dar 0,1 mais 0,3 mais 0,3 mais 0,3. Então vai dar 1 aqui, ó. Coincidentemente deu 1, tá? Beleza. E aí a vazão de projeto, né, segundo a norma aqui, a vazão considerada, voltar lá na nossa norma, é então 0,3 vezes raiz de 1, tá? 0,3 raiz de 1. E aí a gente considera a vazão nesse trecho, tá? Então é isso que a norma nos fala. Outro ponto muito importante que a gente tem que considerar, lembram lá quando a gente falou de perda de carga? Nós falamos que quando eu tenho conexões, ali tem perda de carga. Mas como que nós calculamos o valor dessa perda de carga, tá? O valor dessa perda de carga. Aí é aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui maior aqui para a gente poder enxergar. Cálculo da perda de carga. O anexo 1 da NBR também, na norma aqui de água fria, também nos fala, tá? A norma 5626 aqui. A perda de carga ao longo de um tubo depende do seu comprimento e diâmetro interno, da rugosidade, da sua superfície interna e da vazão. Para calcular, ó, a norma traz uma expressãozinha aqui, ó, duas expressões na verdade. A gente tem uma aqui para tubos rugosos, tá? Isso daqui, ó, vocês teriam que ter tido, né, na arquitetura uma disciplina chamada hidráulica, tá? Onde a gente estuda, né, isso daqui bem mais a fundo, essas fórmulas aqui saem de lá, dos autores que propõem elas, a gente estuda tudo com muito mais minuciosidade, né, pra gente entender isso daqui. Mas aqui, no caso, a gente vai só mesmo aplicar as fórmulas, tá? E aí a norma traz, para tubo rugoso, se for aço, carbono, galvanizado ou não, a gente tem a perda de carga aqui, J é perda de carga, tá? E para tubo liso, né, tubo de plástico, cobre ou liga de cobre, no tubo de plástico que inclui o nosso PVC, a fórmula é essa aqui, a perda de carga que vai sair em kilopascal por metro, tá? A perda de carga nossa aqui, então, ó, vai ser 8,69 vezes 10 elevado a sexta, vezes a vazão. Que vazão? Vazão lá de cima, que a gente acabou de ver como que calcula. Vezes o diâmetro da tubulação elevado a menos 4,75. Que diâmetro? É o diâmetro que a gente vai estar verificando se ele atende ou não, tá? Se ele atende ou não. É o diâmetro da nossa tubulação. No caso, 20 milímetros, 25 e tal. Beleza? Então, essa é a expressão para calcular a perda de carga. Isso depende, então, a perda de carga aqui, ó, do nosso comprimento, da nossa tubulação, tá? E aí depois, esse valor que eu encontrar, se sai por metro, eu multiplico pelo comprimento reto da nossa tubulação, tá? E aí a gente obtém essa perda de carga total naquele trecho, né? Então vamos voltar aqui só para eu poder explicar aqui. É como se, vamos pensar aqui, ó, que eu tenho uma tubulação aqui, né? Eu tenho um tubo aqui, que ele sai do ponto A, ele vai até o ponto B aqui, e vamos supor que ele tem aqui, né, sei lá, 5 metros, né? 5 metros. Aquele J que a gente calcula lá pela norma, ele sai num valor aqui por metro, tá? Por metro, para tubulação. Ele depende do diâmetro da tubulação e da vazão, tá? Então, depois que eu achei o valor dessa perda de carga, eu vou multiplicar. Então, a minha perda de carga total aqui vai ser esse valor aqui de cima, tá? Esse valor aqui, que eu vou chamar, porque ele é um valor x, então vai ser o x multiplicado pelos 5 metros, tá? Então, pelo comprimento reto. Por quê? Porque ao longo dessa tubulação aqui, devido à rugosidade da parede interna, né? Aqui a gente tem um diâmetro, o nosso tubo, a rugosidade desse elemento e tudo mais, tudo aquilo que a gente já viu na primeira aula, a gente vai tendo perda de carga aqui. Nós vamos tendo perda de carga, tá? Vai perdendo energia. E aí, como vai perdendo energia, a gente tem que calcular quanto que perde no final. Tá, aí surge outro ponto, né? Surge outro ponto, que é o seguinte, né? A nossa tubulação, ela pode vir reta num trecho, depois ela pode fazer uma curva, depois outra curva, onde aqui, ó, nesses pontos, nós temos então o quê? Nós temos as conexões. Às vezes eu posso ter uma tubulação vindo reto aqui, e de repente ela ramifica para cá. E aí, bem aqui nesse ponto, que peça nós temos? Nós temos um T, né? Nós temos aquela peça que é o T, né? Onde eu emendo aqui a tubulação, emendo a outra, aqui eu consigo ramificar. E lembra que nessas peças nós temos perda de carga localizada? A gente tem então essa perda de carga ao longo da tubulação e tem essa perda de carga localizada, né?
Pensando aqui, por exemplo, olha só. Aqui, ó. Nesse joelho aqui, nessa conexão, a gente tem uma perda de carga, aqui tem uma perda de carga, aqui tem um T, outra perda de carga. Então, quanto mais conexões, quanto mais peças nós tivermos na nossa tubulação, mais perda de carga nós vamos ter. E como que eu calculo a perda de carga nesse treco aqui então, né? Que seria a energia que ele vai perder, que vai diminuir a pressão, né, no nosso sistema. Aí a norma também traz algumas coisinhas interessantes, tá? Que é o seguinte, ó, as conexões aqui, ó, falando aqui das conexões, a perda de carga das conexões que ligam os tubos, formando as tubulações, devem ser expressas em termos de comprimento equivalente desses tubos, tá? Comprimento equivalente desses tubos. Como que é isso? A norma traz aqui, ó, essa aqui é perda de carga em tubo rugoso. Vamos ver a nossa tubo liso aqui, né? Essa aqui acho que é para tubo liso. Isso, tubo liso de plástico aqui. Olha só. O que a norma traz, ó? A norma traz até poucos elementos, tá? Eu vou mostrar uma tabelinha um pouco maior agora, que ela é mais completa. Mas olha só o que a norma nos fala. A gente tem aqui, por exemplo, um cotovelo de 90. Se ele tiver um diâmetro de 25 milímetros, aquele cotovelo de 90 é como se ele equivalesse, para calcular a perda de carga, a uma tubulação com um comprimento de 1,5 metros, tá? De 1,5 metros, tá? E aí a gente calcula normal, quer ver? Deixa eu pegar só um exemplo aqui, vou dar um pause rapidão aqui para mim poder mostrar. Então olha só, pessoal, o que aquela tabela está querendo dizer para nós, né? Deixa eu voltar para mostrar ela aqui de novo. É que olha só, a gente meio que para fazer a conta, o cálculo da perda de carga, para ficar facilitado, é como se a gente substituísse uma peça por uma tubulação reta de comprimento equivalente, tá? Então imagina que eu tenho uma conexão aqui, cotovelo de 25 milímetros lá na minha tubulação, no meu trecho, né? Precisei fazer uma curva, né? Precisei fazer uma curva, então eu tenho essa tubulação aqui, de cotovelo de 1,5, cotovelo de 25 milímetros. É como se essa tubulação fosse equivalente a uma tubulação de comprimento reto igual a 1,5 metros, tá? Então, olha só, é como se essa peça aqui, ela de 25 milímetros, tivesse um comprimento equivalente, ou seja, isso daqui, ó, fosse igual, ó, a uma tubulação reta de 1,5 metros. E aí, tendo esse valor aqui, a gente calcula a perda de carga dessa peça aqui. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem um trecho, né? Um trecho de tubulação, em que a gente vem aqui com a tubulação, estou vindo com a tubulação reta, vamos pensar aqui, né? Pensar, vem tubulação reta, chegou bem aqui, coloquei um cotovelo, tá? Coloquei um cotovelo, aí essa tubulação desceu, pensa que essa tubulação desceu, só para vocês entenderem, tá? A gente teria que ter umas aulas mais específicas. Aí beleza, aí vem aqui, aí continuou reto aqui e chegou aqui no ponto de consumo, tá? Vamos supor que aqui chegou no ponto de consumo final. Só um exemplo. Então vamos pensar, por exemplo, que isso daqui tem, sei lá, 2 metros, aqui tem 1 metro e aqui tem 3 metros. Só uma consideração a mais aí. Vamos supor que o diâmetro dessas tubulações aqui é tudo de 25. Então aqui é diâmetro de 25, aqui também é de 25 e aqui também é de 25, tá? Na hora de calcular a nossa perda de carga, né? A gente calcula lá o J, né? Calcula o J, que vai dar um valor X, né? kPa por metro, né? Ou depois eu posso converter isso aqui para metro de coluna d'água, enfim. Na hora de montar a planilha, a gente vê com mais calma. Quero que vocês entendam agora é o processo, né? O que é esse comprimento equivalente? Então vamos lá. O somatório aqui de metros, né? A gente tem aqui então comprimento, né? Tubulação. Vamos lá. Tubulação. A gente tem o quê? 2 mais 1 mais 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6 metros. 6 metros. E nós temos aqui, ó, 2 cotovelos de 90 graus. Então, o comprimento equivalente aqui, ó, LE dos cotovelos, vai ser 2 vezes o comprimento equivalente de cada um, que é 1,5 metros. Que dá o quê? 3 metros, certo? Então, na verdade, essa nossa tubulação, ó, que era de 6 metros, em função desses dois camaradas aqui, desses dois cotovelos,
ela vai passar a ter, então, a perda de carga dela total vai ser considerada como se ela tivesse um trecho aqui, ó, tá? De 6 mais 3 metros, que daria 9 metros. Então, uma tubulação que tinha 6 metros de comprimento aqui, considerando os trechos, quando eu adiciono conexões, eu somo o comprimento equivalente dessas conexões aqui nessa tubulação para poder calcular a perda de carga. Por quê? Porque nessa região aqui, ó, nessas duas regiões, a gente tem muita perca de energia, tá? Muita perda de carga. E aí, em função disso, a gente precisa fazer esses cálculos aqui então, beleza? Então é assim que a gente faz. E aí a tabela aqui da norma, né? A tabela da norma, ela traz aqui então para cotovelo de 90, de 45. Ó, perceba aqui, ó, curva de 45, né? A curva de 45, ela é mais suave, né? A gente tem menor perda de carga, né? Vamos analisar aqui, ó. Vamos lá. A curva de 45, água fria, pode ser. A curva de 45, ó, ela é mais suave, né? Ou o cotovelo, né? O cotovelo, ó, de toda forma ele é mais suave. Aí quando a gente pega a tabela aqui, ó, eu tenho cotovelo de 45 menos perda de carga, 0,7, e curva de 45, 0,4, porque é mais suave, então gera menos turbulência. E aí a norma traz isso para as tubulações, para o T de passagem direta e de passagem lateral. Na hora do exemplo a gente entende o que é a diferença entre os dois, tá? E a gente tem os valores, né? A norma não traz aqui, mas a gente tem os valores também para registros, né? Por quê? Porque a gente perde, quando a gente passa por um registro de gaveta, um registro de pressão, a gente tem perda de carga, certo? A gente tem perda de carga. E aí, eu vou mostrar outro arquivo aqui, ó, que é esse da Tigre, que ele acaba sendo mais completinho, tá? Ele acaba sendo mais completinho. Deixa eu só mostrar aqui a parte de dimensionamento. Onde é que está a tabela? Eu quero mostrar, vou pausar aqui e já volto. Aqui, achamos a tabela. Essa tabela é tirada dos livros de hidráulica do professor Hélio Creder, né? Diversos professores aí, tá? Que fizeram estudos experimentais, né? Para chegar nesses valores. E aí percebam que essa aqui ela é bem mais completa, né? A gente tem então joelho e tal, tudo mais, né? Os T's. E tem aqui, ó, válvula, registro de gaveta, né? Registro de gaveta aberta e tudo mais. Então tem essas perdas de cargas que a gente pode considerar aqui, tá? Então tem mais peças aqui, dependendo se a gente for precisar no nosso projeto. No caso, por exemplo, o registro geral. E para o registro de pressão, não tem aqui, tá? Para o registro de pressão, normalmente a gente calcula. Ah, como que a gente calcula? A gente calcula pela norma que também ela fala como que a gente tem que calcular a perda de carga em registros de pressão, tá? Aqui, ó, bem é essa expressãozinha que a gente vai usar, ó. Os registros de fechamento, né, geralmente utilizados na condição de passagem plena, apresentam perda de carga pequena, que para efeito desse procedimento pode ser desconsiderada. Por outro lado, os registros de utilização, tá? Utilização, que é aquele de pressão, do chuveiro e tudo mais, apresentam elevada perda de carga que deve ser cuidadosamente computada. A perda de carga em registro de pressão pode ser obtida através da seguinte equação. Então, para calcular a perda de carga no registro do chuveiro, né, a gente vai ter que calcular ela por essa expressão aqui, ó, tá? A perda de carga no registro de gaveta, que é aquele geral do banheiro que a gente coloca para fechar, mantém ele sempre aberto. Se precisar de dar alguma manutenção, a gente fecha. A gente tem ele tabelado. Para o caso do registro de pressão, a gente calcula segundo esse coeficiente aqui, ó, tá? Que é essa equaçãozinha aqui, ó, 8 vezes 10 a sexta vezes K, que é o quadrado, pi elevado a menos 2, diâmetro ao quadrado aqui, que ΔH é a perda de carga no registro em quilopascal, K é o coeficiente de perda de carga do registro, você vê a NBR, tá? Quando a gente for fazer os exercícios, eu já vou dar esse valor aqui para vocês. E Q é a vazão estimada na seção considerada em litros por segundo e D é o diâmetro da tubulação, tá? Então a gente considera diferente. Ou a gente pode pegar também a pior peça que a gente tem, né, lá, e a favor da segurança considerar uma perda de carga bem grande, né, em vez de calcular com precisão, a gente pode, né, a critério do projetista, pegar, por exemplo, dentro daquela tabela, o que tem de mais pesado lá que vai gerar mais perda de carga e fazer a consideração local também, só para ficar a favor da segurança, né, ao invés de calcular aqui, tá? É uma possibilidade, fica a critério, beleza? Então, a forma de calcular as perdas de cargas é dessa forma aqui, tá?
Beleza? Vamos lá. Aí tem aqui o esquema da planilha, né? Então, os cálculos necessários devem ser feitos através de uma planilha, tem um modelinho aqui. Os seguintes dados e operações devem ser considerados. Trecho, né? Identificar o trecho. Identificar a soma dos pesos em cada trecho, que a gente já vinha comentando, agora a gente vai entrar mais nessa planilha, tá? Soma dos pesos, valor referente à soma dos pesos relativos de todas as peças de utilização alimentadas pelo trecho considerado. Ver coluna 2 aqui, depois a gente vê onde é que está isso. É a coluna 2 da planilha. Vazão estimada em litros por segundo. Valor da vazão total demandada simultaneamente obtida através da equação, que é a equação que a gente acabou de ver anteriormente. Diâmetro aqui da nossa tubulação. A velocidade, né? A gente faz a verificação da velocidade para ver se está dentro daquele critério, né? Velocidade máxima da tubulação não pode ser superior a 3 metros por segundo. A perda de carga unitária em kPa por metro. Valor da perda de carga por unidade de comprimento da tubulação obtida pela equação apresentada. Aquela equação que a gente viu anteriormente, aquele J. Diferença de cota, né? Desce ou sobe em metros do valor da distância vertical entre a cota de entrada. Agora pode ser que fique um pouco confuso, mas na hora do exemplo vai ficar claro. E a cota de saída do trecho considerado. Sendo positiva se a diferença ocorrer no sentido de descida e negativa se ocorrer no sentido de subida. Pressão disponível em kPa, tá? No trecho. Comprimento real da tubulação em metros. Valor relativo ao comprimento efetivo. Comprimento equivalente da tubulação em metros. Valor relativo ao comprimento real mais os comprimentos equivalentes às conexões, né? A gente viu que acabou de ver que as conexões a gente tem uma perda de carga maior e a gente transforma ela como se fosse a tubulação reta para calcular essa perda de carga. Perda de carga na tubulação em kPa, perda de carga nos registros e outros componentes, perda de carga total, né? Pressão disponível residual em kPa e pressão requerida. Pressão requerida é aquela mínima, né? Valor da pressão mínima requerida para alimentação das peças, né? No mínimo 10 kPa lá no nosso chuveiro, né? No mínimo 10 kPa ou um metro de coluna d'água, né? Para poder atender para o bom funcionamento. E para as outras peças, tem aqui, né? Vamos até ver aqui onde que está isso, né? Esses valores, às vezes eu não decoro. Ó, é bem aqui, ó, pressões mínimas, né? Em qualquer caso, a pressão não deve ser inferior a 10 kPa, com exceção do ponto da caixa de descarga, onde a pressão pode ser menor que esta, até um valor de mínimo de 5 kPa aqui, tá? E se for com válvula de descarga, no mínimo 15 kPa, tá? Então a gente tem que garantir a pressão de 10 kPa aqui. Normalmente, se a gente garantir essa pressão no chuveiro, os demais pontos, tá, daquele ambiente, né, já vão estar automaticamente atendidos, tá? E 10 kPa tem que chegar na bacia sanitária também. Só que se for válvula de descarga, né, que ali enche lentamente, pode ser no mínimo 5, tá? E aí a gente vai montar então essa planilha agora, ó. Quer ver? Vamos voltar lá para o anexo 1 da norma. Lá, que é a nossa planilha, tá? Então tem uma planilha, a gente vai para o Excel agora começar a montar ela, onde a gente coloca trecho, soma dos pesos, vazão, diâmetro, velocidade, todos esses nossos elementozinhos aqui, tá? Vou ensinar vocês a montar ela aqui agora. E aí eu preparei, então, para a gente começar aqui a ver, analisar, um esquema isométrico, tá? Vamos aqui para o AutoCAD agora. Tem aqui um esquema isométrico. Supondo, né? Tá bem simples, né? Isso aqui na verdade era de outro projeto que eu tinha aqui. E aí eu só fiz um recorde para pegar só um ambiente para vocês entenderem. A gente vai fazer o dimensionamento aqui na planilha com esse nosso esquema aqui. E aí o mesmo vale para outros ambientes, tá? Então olha só. Daqui sai o reservatório, o local dele no projeto de arquitetura. Eu não coloquei todo o projeto de arquitetura, eu coloquei só esse ambiente que é esse banheiro aqui, tá? Mas eu estou supondo aqui que é o seguinte. Tem um reservatório, sai a tubulação aqui, desce, tá? Eu vou explicar como que a gente fez isso aqui. E aí, aqui, ó, esse então é o nosso barrilete, né? Eu coloquei de outra cor, normalmente a gente apresenta tudo por uma cor só, que é o azul. Eu coloquei de outra cor só para não gerar confusão aqui, porque ficou um pouco confuso aqui, agora de analisar. Então tem o barrilete aqui que desce, né? Vem para cá, ó. Então ele vem para cá, aqui ele ramifica, tá? E aqui eu tenho uma coluna de água fria e outra coluna de água fria. Essa coluna de água fria aqui eu supus que ela vai abastecer uma cozinha, com uma pia mais um bebedouro aqui. E essa outra coluna aqui, ela vai abastecer um banheiro e uma área de serviço, tá? Lá embaixo ela vai ramificar.
Então ela vai abastecer um banheiro que tem uma bacia sanitária, uma ducha higiênica, um chuveiro e um lavatório. E a área de serviço aqui, que tem um tanque mais uma máquina de lavar, ok? Para cá, a gente está vindo outra tubulação e aqui desce essa coluna de água fria para abastecer um banheiro. E aqui, na época desse projeto foi feito aqui, ó, esse banheiro aqui, ele tinha algumas características diferentes aqui. Que é o seguinte, né? Esses banheiros, quando eles são quadrados assim, né? Que eu tenho o vaso de um lado, o chuveiro de outro e a pia de outro, é ruim da gente fazer o isométrico. Bom é aquele que tem aqui, né? Segue a sequência, né? Lavatório, bacia e chuveiro, né? Como ele é mais quadradão. Aí o que acontece? Aqui, ó, na hora de fazer o traçado, né? Depois a gente vai ter algumas aulas dando dicas de como fazer o traçado, né? O melhor, por onde passar as tubulações. Na hora de fazer o traçado, desceu a coluna aqui de água fria, nesse trecho aqui. E percebam que logo de cara eu tinha que alimentar essa bacia, essa coluna tinha que descer aqui, tá? Porque nesse projeto aqui tinha um banheiro e embaixo lá tinha outro banheiro. Era um sobradinho de dois pavimentos, tá? E aí essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui que eu acabei de sublinhar aqui, ó, essa aqui, ela descia aqui, portanto, e passava direto aqui porque ela ia lá para o pavimento inferior, tá? Para o pavimento térreo. Só que aqui nesse exemplo eu estou considerando que a gente tem só um pavimento mesmo, tá? E ela morre aqui. E aí aqui a gente desceu então com essa coluna de distribuição, ela precisava descer aqui. Aqui ela sofreu uma mudança, tá? Bem aqui então foi instalado aquele registro geral. Por que aqui? Porque ficou atrás da porta, local escondido e tudo mais. E depois daqui, ó, a gente tem que descer uma tubulação aqui, ó, que vem para o lavatório, tá? Tem esse lavatório. E essa tubulação continua, né? Essa tubulação continuaria aqui para ir para atender a bacia sanitária e o chuveiro. Então aqui ó, a gente tem desce aqui tem uma curva, um cotovelo de 90, aqui posicionado o registro, depois ela vem aqui, tem outro, um T, né, onde a gente tem uma variação do trecho que vem para cá, e aqui ele continua. Perceba que ele continua aqui, ó, ele vem, entra na parede, aqui ele está a essa altura, porque perceba que a gente tem uma porta aqui, então não poderia vir com essa tubulação aqui por baixo, então eu teria que contornar essa porta, passar por cima dessa porta. Beleza, aí chegou num ponto aqui, eu desci, a gente desceu aqui, atendeu aqui então uma ducha higiênica, tá? Essas alturas, qual que é a altura aqui do piso até a ducha, até a bacia? Nos slides lá e nos materiais a gente consegue buscar, né? A altura mínima dos pontos de utilização de água fria, tá? Não preocupem com a questão de traçado, como que faz isso aqui agora, né? A gente vai aprender o dimensionamento, depois a gente vem fazer como é que a gente faz o traçado da melhor forma possível, tá? Isométrico aqui no AutoCAD. Lembrando que aqui no AutoCAD, na verdade, o isométrico ele é meio que uma gambiarra, tá? O bom mesmo é usar um software 3D, né? Usar um Revit, software BIM, o software de dimensionamento para esse aqui já, que é o software da AutoQI, QI Builder, né? Que é hidrossanitário. Aqui no CAD, trabalhar é como se fosse um 3D, né? Mas isso aqui não é um 3D, é uma perspectiva isométrica que simula um 3D. Então é um negócio meio gambiarrado aqui. Mas beleza. Aí vem aqui, alimenta a bacia sanitária, vem aqui, vira uma curva aqui, né? Uma cotovelo aqui por dentro da parede, né? Lembrando, toma cuidado se não vai ter pilar aqui ou não, tá? Tô supondo que não vai, a gente supôs que não ia ter. E aí vem aqui. Aqui sobe para o chuveiro então, tá? Então, a caixa d'água que esse reservatório vai ter que alimentar aqui, no nosso exemplo, a cozinha, tem que alimentar aqui e tem que alimentar esse banheiro, que é o que a gente vai dimensionar, e tem que atender as pressões, tá? As pressões mínimas, tá? E aí lembram lá, o primeiro passo então é fazer o isométrico e dividir os trechos, tá? Então olha só, na saída da caixa d'água, bem aqui, eu chamei de A1, A01, tá? E aí, onde que é o próximo trecho? Onde a gente tem bifurcação, onde a gente tem variação, onde eu tenho divisão do fluxo. Ah, professor, nessa curva aqui, para mim seria outro trecho, porque eu venho aqui reto e aqui eu desço. Pode ser? Às vezes sim, às vezes não, porque aí vai do critério de cada projetista. Se eu considero daqui até aqui um trecho, eu posso, né, ter uma tubulação aqui com um valor diferente dessa tubulação aqui, por exemplo, tá? Eu prefiro fazer assim, colocar a divisão de trecho somente onde a gente tem bifurcação, né? Pensa que a gente vem descendo reto aqui, né? E aí, ó, aqui continua contínuo, chega bem aqui, eu tenho um T. Esse T divide então minha tubulação que vai para lá, para o banheiro, né? O nosso barrilete, e divide a tubulação que vem para cá, tá? Vem para cá a tubulação. Então aqui eu chamei de trecho A02. Aí aqui eu poderia ter um A03,
3, 4 e dividir aqui. Eu não dividi porque a gente não vai trabalhar com essa parte aqui agora. Então daqui sai o A02. Aí beleza. Aí vem aqui, parará, ó. Veio reto, desceu, tá? Desceu. Desceu e aqui virou para cá, tá? Então continuei com essa tubulação aqui. Beleza, aqui ó, esse A03, na verdade eu posso até apagar ele aqui. Eu tinha colocado ele aqui, mas eu acabei de perceber que eu não vou precisar desse A03 aqui por enquanto. A não ser que eu queira, né? Considerar de um A02 até um A03 por aqui assim, tá? Então eu posso, na verdade eu vou considerar esse trecho A03 como se fosse aqui. O critério é nosso, tá? Da gente projetista. Onde tem bifurcação é obrigatório, tá? Mas onde não tem, né? Eu posso considerar que aqui é um A03. Por quê? Porque aí eu poderia vir com a tubulação mais com diâmetro maior aqui e chegar bem aqui, né? Na hora de descer a coluna de água fria, né? Onde eu tenho, mesmo eu não tendo variação, bifurcação, aqui eu desço uma coluna de água fria, onde de repente é comum que dê para a gente diminuir o tamanho, o diâmetro dessa tubulação, tá? Então aqui eu posso considerar uma divisão de fluxo. Então, recomendação aí, né? No barrilete, sempre onde for descer as colunas de distribuição, a gente pode considerar como um trecho, né? E onde tenho bifurcação, onde tenho divisão do meu fluxo de água, tá? Então vem um A03, desceu aqui, aqui passou por um registro, ok. Chegou bem nesse outra peça aqui, que é um T, ó, aí dividiu. Parte vai para lá, parte vem aqui para baixo. Então eu chamei de A04. Continuando aqui, ó, vamos seguir por aqui. A04, aí vem, desceu, não teve mudança nem nada. Ó, desceu, chegou aqui. A06, porque o 5 está para o outro lado, agora eu mostro ele. Então, A06 aqui, por quê? Porque eu tenho um T aqui, onde eu tenho saída aqui para a ducha higiênica e continua. A07, por quê? Porque aqui eu tenho um outro T que vem aqui para o A09, que é uma bacia sanitária, e o outro que continua. Então, tem o A06, A07. Aí o A07 continuou até chegar aonde? Até chegar no meu A08, que é o chuveiro. E o A07 ramificou aqui para baixo para um A09, que é a bacia sanitária. E aquele 5 tá onde, né? Aqui no A04, ó, desceu, veio até o A05, que é o lavatório aqui, tá? LV4, porque é o lavatório 4, porque no projeto tinham outros lavatórios, até fazer isso aqui, né? Vamos deixar mais organizadinho, só um lavatório, a gente não está considerando os outros, né? Beleza. Ok. E para cá eu não vou trabalhar aqui, mas, né, enfim, teria que considerar também. Eu estaria dividindo. Então eu divido os trechos de todo o meu projeto, tá? A gente sai dividindo os trechos basicamente de todo o projeto. Ok? Feito isso, então, dividir os trechos, a gente precisa ter o comprimento de cada trecho, tá? Eu coloquei aqui, mas a gente pode medir na hora de montar a planilha, tá? Mas eu só vim aqui, ó, medindo aqui, ó. Medindo e dando uma arredondadinha, tá? Para não trabalhar com valor muito picado. Até aqui, ó, ponto 29, né? Ponto 29 centímetros, então 28 centímetros, né? 30 centímetros, né? Então eu saí colocando os valores aqui, ó. Trecho aqui, trecho 1. Esse pedacinho aqui tem 30, depois desce 75 centímetros, depois anda 240 centímetros até chegar aqui, daqui desce 70 centímetros, 30 e etc. assim sucessivamente, tá? Essas distâncias vão ser importantes para a gente calcular a nossa perda de carga, beleza? Ok. E aí, então, a gente vai para a montagem da nossa planilha aqui, tá? Como que é essa planilha, tá? A planilha vai ser o seguinte, ó. Ela é uma planilha bem extensa e vocês podem fazer ela, né? Eu recomendo, na verdade, podem não, né? Eu recomendo que vocês façam ela junto comigo no vídeo, tá? Então, olha só, o que a nossa planilha tem? Ela tem aqui uma coluna que vai ter, na verdade, essa minha aqui, ela tem até um pouco, ela tem até um pouco de coisas a mais, tá? Do que aquela da norma, porque eu preferi dividir algumas coisas aqui para ficar mais fácil ainda de entender. Mas a nossa planilha, ela tem aqui, eu vou ter que ter o trecho, a gente vai especificar qual que é o trecho que a gente vai estar trabalhando, a soma dos pesos, que aquele trecho corresponde, que a gente aprendeu a calcular lá, olha lá na tabela da norma, né, qual que é o peso de cada coisa, e soma quantos a gente tem a partir dali. Outra coluna, a vazão estimada, e de novo, recomendo que vocês façam bom dessa planilha, tá? Porque essa planilha aqui, né, a montagem dela, depois de um exemplinho que eu vou passar, vai ser o nosso trabalhinho aí do trabalho da segunda VA, tá? Vai ser montar a planilha e calcular um exemplo tipo esse que eu vou fazer aqui, que a gente vai fazer junto, tá? Então vai ser isso. Então, vazão estimada,
Aqui tem diâmetro. É a mesma planilha que está lá na norma, só com alguns valores. Vocês podem pegar a da norma de referência e pelo vídeo aqui acompanhar o que eu fiz de diferente. Velocidade. Aqui vai ter perda de carga unitária. Aqui vai ter diferença de cota. Aqui vai ter pressão disponível. Tá? Pressão disponível. Aí depois vem comprimento da tubulação. Comprimento real. Equivalência das conexões. Comprimento equivalente. E o comprimento equivalente aqui, total aqui. Depois perda de carga de tubulação, registro total, pressão disponível e pressão requerida, tá? Pressão disponível e pressão requerida, tá? Então, perceba que é uma tabela bem grande, eu até fixei essa primeira coluna aqui dos trechos, para quando a gente transformar para cá, ou for andar aqui com ela, na hora de for preencher, a gente não fica confuso, saber qual o trecho que a gente está analisando, tá? Então, monta-se essa planilha, as colunas aqui, e a gente começa agora a analisar qual que é aqui os nossos trechos. Vamos só começar a preencher ela hoje aqui, tá? Vamos preencher aqui pelo menos, então, a parte aqui de soma dos pesos e calcular a vazão estimada, tá bom? O diâmetro é uma coisa que a gente vai estimar, depois a gente chuta esse diâmetro, a gente não vai trabalhar com ele agora, tá? A gente supõe um diâmetro e verifica. E aí a gente segue os cálculos. Mas vamos primeiro aqui começar, então, pela soma dos pesos do nosso projetinho aqui, do nosso trabalho. Então, eu vou colocar a planilha aqui. E vamos abrir aqui o CAD. Eu quero que ele venha para cá aqui, só para ficar aqui. Ok. Opa. Aí, ficou. Então, vamos lá. A gente vai ter o trecho, olha só. Preencher aqui. O trecho A01, A02 é um trecho, tá? Então, vamos lá. Trecho. Então, vamos lá. A01 até o trecho A02. Perfeito? O nosso próximo trecho aqui, ó, A02 até, a gente chamou até o A03, né? Vamos lá. A02, A03. Vai fazer isso em todos os trechos aqui. Vou colocar um espacinho aqui para ficar mais organizado. A02, A03, A03, A04. Então, vocês podem chamar só de A, tá? Eu coloquei assim, mas vocês podem colocar, pode chamar de ABC, pode trecho 01, 02, enfim, a identificação aí fica a critério. A03, 04. Aí vem do A04. Vamos lá para onde a gente vai primeiro? Vamos lá para frente primeiro, depois a gente volta nesse pedacinho aqui do lavatório, tá? Porque o mais importante de tudo é o chuveiro, né? O que é mais crítico. A04 vai lá para o A06, tá? Então vamos lá. A04, A06. Depois, do A06 vai para o A07. Então, A06, A07. Negrito aqui, depois eu organizo isso. Aí vem aqui. Deixa esse trecho aqui por último. Vamos lá, do A07, a gente vai lá para o A08. A07, A08. E depois, do A08 para o CH. Aí você me pergunta, professor, mas aqui cheguei já no meu último ponto, aqui já saiu o chuveiro, eu tenho que colocar? Tem e não tem, depende. Por quê? Porque o nosso trecho A08, a gente costuma considerar ele até aqui, ó, imediatamente antes aqui, ó, da nossa conexão, né? Até um ponto antes aqui da nossa conexão. E a nossa conexão aqui, ela é um cotovelo, né? É um cotovelo. Então, o nosso cotovelo, ele vai ter uma perda de carga, tá? Ele vai ter uma perda de carga. Então, normalmente, a gente considera daqui para frente como sendo outro trecho. Ou eu poderia colocar A07, A08 e já no meu cálculo considerar essa peça aqui. Aí fica a critério de cada um, tá? Enfim. A08, depois qual que é o trecho que faltou? Faltou o trecho A07 até o trecho A09. Né? E o trecho A09, que só vai ter uma conexão ali, mas eu gosto de separar, é critério de cada um, até a nossa bacia sanitária aqui. BCA.
Depois, faltou ainda aqui, né, ó, o nosso trecho A04 até o A05, né? A04, A05. E o A05 até o nosso LV. LV, que é o nosso lavatório. Beleza. Vou colocar em negrito aqui, ó. Vamos só, deixa eu fazer um. Vou colocar em negrito aqui só o que é ponto final de consumo, tá? Ó, aqui vai ficar em negrito. E aqui, né? Beleza. Agora, a gente vai fazer o quê? A soma dos pesos, tá? A soma dos pesos. Então, olha só. Vamos lá. Essa parte aqui ela é interessante. Trecho A1, A2. Qual que é a soma dos pesos que a gente vai ter nessa parte aqui? Vamos pegar o nosso projeto aqui, ó. O trecho A1 até o A2 é esse trecho aqui. Esse trecho aqui, ó, ele é responsável por abastecer praticamente toda a nossa edificação. Toda a nossa edificação, tá? Então, olha só, o trecho A1, A2, o que a gente vai ter de soma dos pesos? A gente vai ter tudo que está nesse banheiro e tudo que está para o outro lado da casa. A gente analisa até ele, ó, do A1 até o 02. Esse trecho aqui ele é responsável por levar água, né, jogar água aqui, ó, abastecer o nosso banheiro e tudo que a gente tem de cá. Então, a gente vai ter um trecho com um grande número de pesos, né? Vamos pensar aqui, ó. Vamos voltar à nossa planilha. Cadê? Essa aqui. Não, essa aqui não. Cadê, meu Deus? Aqui. Vou criar aqui como se fosse um memorial de cálculo aqui, ó. Peso dos trechos. Vou colocar aqui, ó. Trecho A01 até o A02. Feito? A gente vai ter aqui, ó. Chuveiro, vamos colocar chuveiros. Lavatórios. Vamos pegar pia de cozinha. Pela minha mente, eu tô lembrando o que tem lá. A gente vai quantificar agora, tá? Pia de cozinha. Ducha higiênica. Chuveiro já foi. Lavatório, pia de cozinha, ducha higiênica. O que mais que a gente tinha de diferente lá? A gente pega tudo, tá? Como se fosse da casa inteira naquele pedacinho ali. Bebedor. Um tanque ou uma máquina de lavar roupa. Bebedor, tanque, máquina de lavar roupa. Vamos lá. Bebedor, tanque, máquina de lavar roupa. Olha só. Vamos colocar aqui quantidade. Só uma tabelinha simples. Opa. Só uma tabelinha simples mesmo, para a gente poder ver. Quantidade, peso. E aqui a quantidade. Vamos lá. Quantidade vezes o peso, né? Deixa eu ver. E quantidade, peso. Peso de 1, peso unitário. Vamos fazer isso aqui. Unitário. Peso total aqui, né? Mais fácil. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vamos voltar para o nosso projetinho. Quantos chuveiros a gente tem? A gente tem aqui, ó, chuveiro. Aqui tem banheiro com uma bacia, uma ducha, um chuveiro, mais um chuveiro aqui. Então a gente tem 2 chuveiros, tá? Lavatório, a gente tem um lavatório aqui nesse banheiro. Aqui para cá, né, que a gente não tá representado, mas eu falei que vai ter mais um lavatório, então 2 lavatórios. E é isso. São 2 lavatórios. Pia de cozinha. Pia de cozinha, uma pia de cozinha. Ducha higiênica. Ducha higiênica, a gente tem uma nesse banheiro aqui e aqui de cá uma bacia e uma ducha. Então, 2 duchas higiênicas.
um bebedor lá na cozinha, lá, tanque de lavar roupa aqui, um tanque, e máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar roupa. Perfeito. Beleza. Agora a gente olha o somatório dos pesos, né? A gente pode até pegar aqui da norma, para ficar fácil, para nem sempre ficar precisando abrir a norma, né? Para a gente ver essas coisas. Pode pegar essa tabela aqui, né? Tabela 1 aqui. E jogar ela lá no na nossa planilha, né? No final aqui, ou eu posso colocar de cá mesmo, né? Olha só, chuveiro tem peso de quanto? Vamos lá, ó, chuveiro elétrico, né? A gente tá trabalhando, chuveiro elétrico é 0,1. Lavatório? Lavatório, a gente tem dois lavatórios. Na verdade, o peso de um só, né? Lavatório aqui, ó. Vamos ver. 0,3. Pia de cozinha. Pia. Torneira. Elétrica não, essa aqui, né? 0,7. Ó, pia de cozinha tem um peso grande. Ducha higiênica. Não tem, mas a gente pode considerar o mesmo de um lavatório, tá? 0,3. Bebedor. Você tem bebedor aqui? Bebedouro, ó. 0,1. Tanque. Tanque, torneira, 0,7 o peso. Máquina de lavar roupa. Parará, lavadora, lavadora de pratos, lavatório, mictório, tanque, torneira de jardim ou lavagem geral. Chuveiro, cadê? Lavatório. Era para ter máquina de lavar roupa aqui. Ah, lavadora de pratos ou de roupas. Peso 1, ó. Peso 1. Peso grande, né? Ok. Então, o peso total aqui é igual ao quê? A quantidade, né? Vezes o peso unitário que nós temos aqui. E aí é só descer. E no final aqui a gente pode fazer um somatório, né? Deixa eu só inserir o símbolo aqui. Ó, esse aqui. Posso inserir aqui, ó. Um somatório aqui, ó. Deu 3,9 no somatório dos nossos pesos. Deixar essa tabelinha mais bonitinha. Ok. Então deu 3,9 aqui no final. Né? Todos os alimentos, todos os equipamentos que a gente vai ter que alimentar. Então a gente vem aqui, ó, na nossa planilha. Somatório dos preços, trecho A1 a 2 é 0,9. Ou 3,9. Né? 3,9. Beleza? E aí a gente tem que fazer isso, tá? Para todos os nossos trechos, tá? Para todos os nossos trechos. Deixa eu ver quanto tempo de aula está aqui. Já vai dar 1 hora de aula. De repente, vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. A gente consegue fazer mais um pouco aqui. Vamos para o próximo trecho. O próximo trecho é o trecho A2 a 3, né? Opa, o que eu fiz aqui? Não, esse não. Trecho A2 a 3, tá? Vamos voltar para ele aqui. O trecho A2 a 3, A2 a 3, ó, perceba aqui, ó, nesse trecho A2 a 3, o que tá para cá, ó, já deixa de existir, já deixa de fazer parte da nossa conta, perfeito? Já deixa de fazer parte da nossa conta. Então, o trecho A2 a 3, o que ele vai estar alimentando, já que sofreu ramificação aqui, é somente o que a gente tem nesse banheiro aqui, concorda? Somente o que a gente tem nesse banheiro aqui. O que a gente tem nesse banheiro aqui? Um lavatório, um chuveiro, uma bacia sanitária e uma ducha. Um lavatório, um chuveiro, uma bacia sanitária e uma ducha. Então a gente já vai somar lá nesse nosso cálculo aqui, tá? Trecho A2 a 3, tá? É um lavatório. Então, eu não vou fazer essa tabela aqui mais. Essa aqui era para a gente entender.
Na verdade, eu vou fazer, porque essa aqui é a segunda, para não confundir, e aí depois as próximas eu não faço mais, tá? Vamos lá, aqui é o trecho A2, A3, tá? Então, chuveiro, a gente tem um chuveiro. Lavatório, a gente tem um lavatório. Pia de cozinha eu tenho 0. Ducha higiênica eu tenho 1. Bebedouro eu tenho 0. Tanque eu tenho 0. Máquina de lavar eu tenho 0. Então, o peso nosso, ó, ele é de 0,7. Perfeito? 0,7. Então, a gente só vem aqui e monta. Coloca aqui, ó. Ou 0,7 ou 1,7? 0,7, né? Um chuveiro, um lavatório, uma ducha higiênica. Chuveiro, lavatório, ducha higiênica. A bacia sanitária, né? Cadê a bacia sanitária? A gente esqueceu, né? Vamos inserir aqui então, ó. Na anterior, a gente esqueceu de inserir a bacia sanitária aqui, ó. Opa. Bacia sanitária. Caixa acoplada, da CA. Esqueceu de inserir, hein? Ó, quase que a gente faz conta errada, né? Tem que ficar atento. Bacia sanitária, no trecho A1, A2, a gente ia alimentar quantos, né? No trecho A1, A2, tinha uma bacia aqui, né? Uma. E aqui mais uma bacia, né? Então, duas bacias sanitárias. Então, aqui era duas. E o peso de uma bacia sanitária é bacia sanitária com caixa de descarga 0,3, tá? A gente esqueceu de colocar aqui, ó, 0,3 aqui, tá? E aqui, então, a gente vai ter uma só. Peso é 0,3. Então, beleza. Então, deu peso 1. E no anterior, 4,5, né? A gente tinha colocado errado. Aqui, 4,5. E aqui no trecho A2, A3, peso 1. Beleza. Vamos lá analisar mais trechos, né? É assim mesmo, gente. O trabalho é bem manual e se não for por software aí automatizado, é assim. A gente tem o trecho A3, A4. A3, A4 continua abastecendo as mesmas coisas, então não muda. Então aqui, somatório 1. O A4, A6, A4 até o A6, ó, ele está abastecendo o quê? Daqui para frente, ó, não estou abastecendo mais o lavatório. Então, o trecho A4, A6, ela abastece uma ducha, uma bacia e um chuveiro. Uma ducha, uma bacia e um chuveiro. Uma ducha, uma bacia e um chuveiro vai dar o quê? Uma ducha, né? Uma ducha, cadê? 0,3. Uma bacia sanitária, 0,3. 0,6 e um chuveiro, 0,1. 0,3, 0,3, 0,7. 0,3, 0,6, 0,7. Então dá 0,7 aqui. Certo? Agora, então vamos lá. Trecho A4, A6, trecho A6, A7. Do A6 até o A7, já deixa de existir a ducha higiênica. Só está existindo o quê? A bacia e o chuveiro. Bacia peso 0,3, chuveiro 0,4. Então aqui 0,4. Perfeito? Depois, do A7 ao A8, já deixa de existir a nossa bacia sanitária aqui, né? Já deixa de existir a bacia sanitária. Então é só o chuveiro. Então, 0,1. Do A8 ao CH, né? É o chuveiro, né? Então, 0,1. Do A7 ao A9, né? É esse trechinho aqui, né? O que é? Que a gente está abastecendo esse trecho aqui até aqui. Somente, no caso aqui, somente a bacia sanitária, né? Somente a bacia sanitária. E vai dar quanto? 0,3. Do A9 à bacia sanitária, a bacia 0,3. Do A4 ao A5, do A4 ao A5, ó, é um trecho aqui que a gente está abastecendo. Está abastecendo o quê? Abastecendo somente o lavatório, né? 0,3 aqui e aqui 0,3. Perfeito? Então salve aqui. Então é isso, nessa primeira partezinha aí.
Então agora, vamos só para finalizar essa aula, tá? Aula bem, muita informação, né? Calcular aqui, ó, entrar aqui com o cálculo da vazão estimada, né? Como é que é essa vazão estimada? O que a gente viu lá na fórmula, né? Na norma, perdão. A vazão estimada é 0,3 vezes a raiz do somatório dos pesos do trecho, tá? Então aqui a gente vai vir aqui, colocar é igual 0,3 vezes raiz, tá? A fórmula aqui de raiz, então vou entrar aqui com a raiz. Tá, vou aqui. Do somatório dos pesos, que é esse camarada aqui. Perfeito? Dá Enter. Olha só que legal. Aí, ó, como aqui não mudou nada, né? Vai sempre pegar 0,3 vezes a raiz disso. É só descer aqui, ó. Né? Já tem aqui de cada um dos trechos, beleza? Vou dar um salve aqui, tá? Então, por hora é isso nessa aula, tá? Eu vou tentar enviar o arquivo em CAD para vocês, esse que a gente está fazendo, tá? Para depois, se vocês quiserem pegar para fazer a planilha também, a planilha eu não vou enviar não, tá? A planilha vocês vão ter que montar aí, tá? Porque eu vou fazer parte do trabalho, então vocês montando a planilha para esse exemplo, no próximo exemplo, vocês já tem meio que a planilha ali idealizada, já vão saber, né, na parte do trabalho, como que é para ser feito, beleza? Então era isso, para a aula de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que eu não tenha deixado tudo muito confuso, mas é porque é muita informação, algumas coisas a gente precisaria de conhecimentos prévios, principalmente questão de hidráulica, né, das fórmulas e tudo mais, mas por hora é isso, tá? Então valeu, forte abraço, até a próxima.